Vamos lá, lancei um desafio ali no Instagram sobre uma suposta decisão judicial na qual acontecia o seguinte, os fatos. O indivíduo fez um requerimento no ano de 2014, alegando preencher os 35 anos para a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS somou tudo, não chegou aos 35, porque parte do período ali, para dar 35, seria uma atividade especial que não foi reconhecida pela autarquia. O processo é ajuizado. Tava tudo certo, tá? Reconhecido aquele tempo especial, ia dar os 35, ia ficar tudo bem, ele ia fazer jus ao benefício desde a data de entrada do requerimento. Acontece que, no momento em que foi sentenciado o processo, 2016, já estava em vigor a lei que trazia a regra dos pontos. Aquela que você podia somar tempo de contribuição com idade, e se atingisse determinado número, não se aplicaria fator previdenciário. Então, uma regra muito mais benéfica do que aquela que estava vigente na data do requerimento administrativo. Porque ali, se o indivíduo tivesse tido, né, o benefício concedido da maneira correta pela autarquia, ele ia receber, mas receber com incidência de fator previdenciário. Pois bem, o julgador foi lá e deu a aposentadoria desde a DER, desde a data de entrada do requerimento, com o fator previdenciário, sem aplicar a nova legislação do ano de 2015. E isso foi alvo de recurso, e o recurso era, o fundamento do recurso foi o mesmo que vocês me apresentaram lá no Instagram. Primeiro, direito adquirido ao melhor benefício. Segundo, possibilidade de reafirmação da DER. As respostas se concentravam nessas palavrinhas mágicas, as respostas dadas lá no Instagram. Não tinha nenhuma robustez ali, ninguém indicava um dispositivo, ninguém estava dizendo quais são os dispositivos que envolvem o reconhecimento do direito à reafirmação da DER em juízo. Ninguém estava dizendo qual era o tal dispositivo de lei que garantia direito ao melhor benefício. E isso, gente, é o nosso grande erro quando a gente vai tentar fazer a argumentação jurídica. Argumentar apenas com palavras sem trazer o jurídico, sem trazer o argumento jurídico, sem trazer o conteúdo do ordenamento jurídico que permite aquilo que você está querendo ver reconhecido. Porque argumentar juridicamente não é só trazer uma expressão do meio jurídico. Não. Argumentar juridicamente, a argumentação jurídica é aquela baseada em elementos do próprio ordenamento jurídico. Então você precisa me dizer onde se extrai do ordenamento jurídico a ideia de direito ao melhor benefício, onde se extrai do ordenamento jurídico a ideia de possibilidade de reafirmação da DER por uma lei superveniente. Entende? Senão, o seu argumento cai no vazio. E aí o recurso cai naquela máxima de parecer uma mera insurgência e não todo um trabalho de impugnar a decisão judicial. Então, nosso primeiro trabalho, vocês que são meus alunos de recursos, vamos lá. Identificar as razões, os fundamentos judiciais que levaram o julgador a negar o seu direito. E esse julgador, ele traz dois fundamentos para a gente. Vamos lá. Ele diz aqui, primeiro, em um primeiro momento, ressalte-se que não é o caso de exclusão do fator previdenciário, uma vez que a medida provisória 676 17 de 6 de 2015, convertida na Lei 13.183, em 4 de 11 de 2015, que inseriu o artigo 29C, 8.213, e criou a opção pela não incidência do fator pela denominada regra progressiva 85/95, foi publicada em 5 de 11 de 2015 e o termo inicial do benefício foi fixado em 9 de 9 de 2014. Vale dizer, é anterior à referida lei. Então vamos lá, o primeiro obstáculo que o julgador bota à sua frente para não lhe entregar o direito como você pretendia. O fato de não haver, no momento do requerimento, aquela lei vigente. A lei é posterior ao requerimento administrativo. Então, ele diz que ela não deve ser observada. Então, ele traz a DER no próprio requerimento e ele invoca também que ele não vai aplicar o tema 995 do STJ, da reafirmação da DER, porque ali o que estava se discutindo era o caso quando o indivíduo não preenche requisito no requerimento, mas preenche no curso da ação. E que esse caso aqui era diferente. O indivíduo preenche requisito no momento do requerimento, mas quer outra data, que é uma data de posterior alteração legislativa, e que isso ele não poderia entregar. Esses são os fundamentos do voto, e aí a gente vai ter que desfazer esses dois fundamentos. Primeiro tem que mostrar, né, se pode ou não aplicar essa lei nova, e se pode ou não aplicar a reafirmação da DER, que é o tema 995 do STJ. Vamos começar pelo tema 995? Já que é repetitivo. E aí a gente não basta a gente ler a tese, porque olha o que diz a tese do 995. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão, mesmo que isso se dê no interstício entre ajuizamento e entrega. Bom, se eu ler só a tese, vai parecer que o julgador está certo. Porque realmente lá na tese foi dizendo que eu posso mudar a DER quando tiver uma data diferente de implemento de requisito.
E nesse caso, a gente não tem uma data diferente de implemento de requisito. Os requisitos foram implementados no requerimento, mas eu tenho um cálculo mais positivo com uma lei superveniente ao requerimento. Esse é um ponto. Então, parece mesmo muito distante da tese firmada no STJ no tema 995. Para a gente ter certeza absoluta, se não dá para aproveitar o fundamento de voto, isto é, a razão de decidir, no tema 995, o que a gente vai precisar fazer? Ler o voto. Porque só a tese trouxe respostas para a gente? Não, trouxe uma resposta aparentemente negativa, né? Então, vamos para o voto? Então, vamos lá para o voto. Lá no voto, eu vou entender a razão de decidir, né, o que a gente chama em latim de ratio decidendi, isto é, eu vou entender por que foi tomada aquela decisão naquele processo. E é isso que eu vou aplicar na argumentação jurídica. Olha o que o ministro Mauro Campbell, relator do tema 995, nos explica. Ele diz: o atual CPC manteve a norma no artigo 493, eles referiam à norma do 462 do Código anterior, quando afirma que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte. Então, veja, qual é a justificativa legal, isto é, a justificativa que existe no ordenamento jurídico, que invoca o ministro Mauro Campbell para afirmar a tese no tema 995. Ele invoca a aplicabilidade do artigo 493, que diz que o julgador tem que analisar qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito na hora de julgar o processo. Então, não é apenas um fato presente na inicial, porque o 493 trata dos fatos supervenientes, um fato que vem mesmo depois da propositura da ação. Então, essa é a razão de decidir. O julgador pode reafirmar a DER, porque ele pode e deve levar em consideração tudo que acontece depois da propositura da ação, desde que isso influa no resultado de julgamento. Combina com o que a gente quer? Combina, não combina? É o que a gente quer, que o julgador tome em consideração a legislação que mudou o direito. Antes eu só tinha uma lei que mandava aplicar o fator previdenciário, mas no dia do julgamento eu já tenho uma lei que diz que se somar a idade com contribuição não precisa de fator previdenciário. Então eu tenho um fato superveniente que influi na constituição, modificação do direito? Eu tenho. O julgador precisa observar? Precisa. Por causa do tema 995 em si, não apenas, né? Por causa do tema, por causa do artigo 493 do CPC, que obriga o julgador a tomar em consideração isso. Viu como ler o voto traz fundamento jurídico? Vamos seguir. Ainda no trecho do voto. Ele justifica ainda a tomada de decisão dele na teoria do acertamento judicial e ele explica. Ele diz: no âmbito do processo civil previdenciário, o fenômeno em estudo se mostra, que é a reafirmação da DER, se mostra em harmonia com o princípio da economia processual e com o princípio da instrumentalidade das formas, visando a efetividade do processo, que é a realização do direito material em tempo razoável. Corresponde a uma visão compatível com a exigência voltada à máxima proteção dos direitos fundamentais. Então, além do 493 e do 933, né, que ele invoca, ele traz também a teoria da máxima efetividade dos direitos fundamentais em juízo. Direito fundamental tem que ser sempre entregue em sua máxima amplitude, e isso é fundamento de voto. Para isso, ele cita, inclusive, a obra do professor José Antônio Salvares, quando diz: no diagrama da primazia do acertamento, o reconhecimento do fato superveniente prescinde da norma extraída do artigo 493, pois o acertamento determina que a prestação jurisdicional compõe a lide de proteção social como ela se apresenta no momento da sua entrega, no momento da entrega. Então, ele invoca uma teoria que diz que o direito tem que ser entregue como ele se apresenta no momento da entrega, não necessariamente no momento do requerimento administrativo. Então, a gente encontra o fundamento para desconstituir a decisão judicial aqui? Encontra. E o próprio ministro Mauro reafirma, ele diz que essa teoria do acertamento permite a investigação do direito social pretendido em sua real extensão. Então, a melhor possibilidade possível, a ideia, né, que a gente tanto defende de melhor benefício, vem daqui, da máxima efetividade dos direitos fundamentais. A gente precisa entregar em sua máxima extensão. E isso foi, sim, julgado no tema da reafirmação da DER. Então, o primeiro fundamento do julgador, que era a reafirmação da DER, aqui não se toca porque o 995 estava discutindo outra coisa, não é verdade, porque da razão de decidir do tema 995, eu extraio que o julgador, em razão do artigo 493, precisa levar em consideração os fatos supervenientes que alteram a tomada de decisão, aqueles mesmos que acontecem depois do ajuizamento da ação, e também o julgador deve entregar o benefício em sua máxima extensão, em razão da aplicação da teoria do acertamento judicial. Então, eu já tenho aí dois fundamentos para desconstituir a ideia que o 995 não é aplicável.
Bom, o segundo ponto ali é que ele diz que a lei é um fato superveniente que ele pode desconsiderar porque ela não estava presente no requerimento. Então, o que, que nos falta? Responder a pergunta. Tá, eu já sei que tem que analisar o fato superveniente ao ajuizamento da ação. Mas a lei pode ser considerada um fato superveniente? Ou tem que ser só um fato, fato mesmo ali, fato do mundo dos fatos? Bom, a gente faz uma pesquisa de jurisprudência no STJ e encontra o posicionamento do STJ dizendo que sim, que a alteração legislativa é um fato superveniente. Trago, então, decisão do STJ nessa direção, de dizer que a alteração legislativa é considerada fato superveniente para fins de aplicação do artigo 493 do CPC. Agora sim, eu tenho dois bons argumentos jurídicos para derrubar a decisão judicial. Então, basta invocar a reafirmação da DER e direito ao melhor benefício magicamente? Não, a tendência é você perder. E isso nos mostra duas coisas importantes. Duas. Entender a sistemática do princípio da dialeticidade que rege qualquer recurso e entender a sistemática da pesquisa de jurisprudência e de extração de conteúdo judicial a partir de uma decisão judicial. Isso, gente, é extremamente importante. E é isso que a gente tem que ter muito consciente na nossa vida, sabe? Para a gente ter o máximo aproveitamento possível da jurisprudência. A sorte é que os meus alunos, eles têm as duas coisas esse semestre inteiro. Nós estamos trabalhando recursos, eles nunca errariam isso daqui, e eles terão acesso gratuito ao curso de pesquisa de jurisprudência. Então, se você ainda não é meu aluno, conheça aqui a minha comunidade. E se você quiser aprender a pesquisar jurisprudência comigo, mas não quer entrar na comunidade agora, também eu vou deixar o link do curso de pesquisa de jurisprudência aqui nesse vídeo. Até a próxima.